Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Hoje é dia 26 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP Machado, Luiz Paulo. É um prazer para mim poder estar aqui nesse projeto grandioso que vem do coração de Deus, de Deus. E a pergunta que eu refaço a vocês que eu fiz ontem: qual é o sinal que Deus tem mostrado para você e muitas vezes você e eu não temos visto e valorizado? Quais sinais Deus tem feito? Quais sinais Deus tem mostrado para mim e para você? Essa é uma pergunta importante de ser respondida. São muitos, 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 muitos sinais, acredite. Muitos sinais. E hoje nós vamos terminar o capítulo 12 de Mateus, também um trecho curto, 7 versículos, né? 8 versículos, 43 ao 50. Então vamos lá. Aqui falando sobre a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Nós temos a opção de darmos legalidade, e o mundo espiritual ele só funciona a partir da legalidade, tá? Só você pode autorizar o Espírito Santo de Deus a agir na sua vida. E da mesma forma, só você pode autorizar um espírito imundo entrar na sua vida. Então o que que acontece? Quando Jesus estava na batalha lá, lá no deserto contra Satanás, ele já tinha ficado ali 40 dias e 40 noites jejuando e orando e clamando a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Inclusive foi o próprio Espírito Santo que o levou para aquele lugar, para aquele deserto, justamente para fortalecê-lo. E ali Jesus estava pleno, Jesus estava cheio, cheio da presença do Espírito Santo. E o inimigo, Satanás, veio tentando. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele sabia que Jesus podia fazer isso, era fácil. Jesus estava morrendo de fome, eram 40 dias e 40 noites sem comer. E Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E aí continua, eu já falei sobre isso aqui, estava em Mateus capítulo 4. Por que eu estou voltando nisso? Satanás, o inimigo, o Espírito Santo, o mundo espiritual, qualquer coisa referente ao mundo espiritual, ele só vai agir através da legalidade. Ou seja, ou você dá permissão ou não dá permissão. Então, para quem que você está dando legalidade na sua vida? Se você tem uma vida contrária aos princípios de Deus, ou seja, se você não obedece a Deus, separando o teu corpo do pecado, né? E hoje, para
que você tenha convencimento do que é o pecado. Não é mais você ir lá no Antigo Testamento e ver lá em Levítico, Código Penal, praticamente, né, de Deus, dizendo, ó, não faça isso, 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 não faça isso. Naquela época era assim. E se você fizesse, você estava dando o quê? Legalidade. É a mesma coisa que você comete um crime e aí esse crime você vai ser julgado e você vai ser preso e condenado. Da mesma forma, naquela época, qualquer coisinha que você fizesse contra os princípios de Deus, você estaria sendo condenado. E você estaria dando legalidade para o inimigo entrar na vida e começar a guiar a sua vida, te aprisionar, uma prisão. Muitas pessoas hoje estão presas no mundo espiritual e não sabem. Já falei sobre isso aqui também, sobre os níveis de influência do demoníaca mesmo, né? Vamos falar a palavra certa. Os níveis de influência demoníaca, né? Então, você pode estar sendo influenciado, você pode estar sendo oprimido, você pode estar sendo possesso, tá? Então, são níveis que são através da legalidade que você dá, tá? Então, aqui está dizendo o seguinte: quando um espírito imundo sai do homem, vamos supor, você tem uma libertação. Você chega num lugar, você conhece a Jesus, ou você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você se arrepende, você tem ali uma libertação, ali inicia-se um processo de libertação. Aquele espírito imundo é expulso da sua vida e com autoridade, vamos supor, você de repente passa por um processo de libertação, alguém é usado por Deus para ser um instrumento e te libertar de um espírito imundo que estava te cegando, que estava te deixando opresso, que estava te deixando paralisado. O que que acontece? Se você não preencher esse espaço vazio, porque todos nós temos um vazio dentro de nós. Esse vazio muitas vezes está sendo preenchido por um espírito imundo. Um vazio que deveria estar sendo preenchido por um espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ele foi, todos nós fomos criados dessa forma. Jesus, quando soprou sobre a narina do homem, de Adão, ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Deus soprou e tivemos fôlego ali naquele momento. O fôlego da vida é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso a gente vai falar mais à frente também. Somos templo do Espírito Santo. Mas quando alguém passa por um processo desse, talvez de libertação, alguém é usado como instrumento para libertar, para tirar um espírito ruim, assim como Jesus fazia. Jesus fez no capítulo 12 aqui. Ele expulsou um demônio e aquele cego e mudo passou a ver e falar. O que que acontece? Se aquele cego e mudo, vamos pegar esse exemplo. Se aquele cego e mudo não vai e não preenche esse vazio da forma certa com o Espírito Santo, o que acontece? Por isso, tá, o espírito imundo sai, anda por lugares áridos procurando repouso, mas não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E ele, tendo voltado, encontra vazia. Porque sabe o que aconteceu? A pessoa não preencheu aquele vazio, porque quando saiu o espírito imundo daquela pessoa, o espaço ficou vazio, pronto para receber o Espírito Santo, mas aquela pessoa não trouxe o Espírito Santo, não deu legalidade, não chamou, não clamou, não abriu a porta para Jesus entrar, para o Espírito Santo de Deus entrar e agir, e não cultivou isso. E aí ficou vazio, ficou vazio. Então,
o espírito vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, gente, é muito sério isso. É muito sério. O mundo espiritual é real. É real. Então é importante você ficar ligado no que dá legalidade para que um espírito imundo entre e possa fazer alguma coisa na sua vida. E a legalidade é o pecado. Quando você peca, quando eu peco, eu estou dando legalidade no mundo espiritual para que um espírito imundo possa agir na minha vida. Se eu não pecar, se eu andar em santidade, o espírito imundo não tem como tocar em mim. Não tem como tocar em mim. Se você for ler o livro de Jó, Satanás ele teve de pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Sabe por quê? Porque Jó não tinha legalidade para que o inimigo tocasse. Ele era um cara santo, separado para os princípios de Deus. Ele era um cara irrepreensível. E Satanás veio e falou com Deus: deixa eu tocar, para você ver que ele vai se desviar, que ele vai te amaldiçoar, Deus. Deixa eu fazer isso. E Deus permitiu. Deus permitiu. E ali Satanás tocou, tirou, mexeu na saúde, mexeu em uma série de coisas, tirou bens, tirou filhos, né? E os filhos não davam, né? Que os filhos davam legalidade, né? Só que pela oração de Jó e pela cobertura e pela intercessão de Jó cobria aqueles filhos. Mas enfim, eu estou falando aqui de legalidade, gente. Para você ter uma vida completamente guiada pelo Espírito Santo, é importante que você acorde todos os dias e chame a presença do Espírito Santo para que ele te convença. Quando você pecar no dia, ele vai incomodar você. Você não precisa ficar preocupado em ler todas as coisas lá de Levítico, o que pode, aquele código penal. Pode até ler. É até importante você conhecer como é que era no passado, antes de Jesus, antes do Espírito Santo estar agindo totalmente o Consolador, aquele que nos capacita e aquele que nos convence do pecado. Então hoje é mais fácil por isso. Quando você clama, quando você anda com o Espírito Santo, ele mesmo vai te mostrando, ele mesmo vai te incomodando. Se você faz alguma coisa errada, ele vai te incomodar, ele vai tirar sua paz naquele momento e ali você pode, ao mesmo tempo, se arrepender e fechar essa brecha que poderia ser uma brecha na lei para que o espírito imundo viesse e entrasse na sua vida. Você pode fechar ali, como? Se arrependendo, pedindo perdão a Jesus e se arrependendo e convertendo e voltando para o caminho. É simples, é simples. Basta querer. Basta querer. É por isso da importância, gente. É por isso que esse projeto é tão importante, porque é um projeto que traz conhecimento da palavra. É importante que você conheça a palavra. Quantas e quantas vezes o inimigo, espíritos imundos, agiram na minha vida. Nossa, eu fico pensando, eu fico me lembrando. Eu só com 32 anos de idade eu comecei a me voltar verdadeiramente para Deus e comecei a conhecer a palavra e comecei a fechar essas brechas. Isso dá uma sorte, gente. Quando a gente começa a fechar essas brechas, a nossa vida anda, a nossa vida prospera, a nossa vida tem paz. É impressionante. Vale a pena. Vale a pena. Cuidado, gente. Cuidado com o mundo espiritual. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É muita consequência ruim que pode acontecer na sua vida, na minha vida, se nós brincarmos com isso, sabe? É, 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 não vamos ficar aqui brincando de passar pela vida e achar que a vida é uma brincadeira, como eu achava. Inclusive era o meu lema,
Meu lema de criança, de adolescente e de jovem adulto até os 32 anos, meu lema era esse: a vida é uma brincadeira. E olha, o inimigo fez algumas coisas pesadas. Só que graças a Deus, literalmente graças a Deus, eu tive a chance de voltar, de conhecer a Deus e de clamar a presença do Espírito Santo. Minha oração aqui, o meu pedido a Deus é que cada pessoa que esteja escutando hoje essa palavra, que tenha esse discernimento espiritual e que possa andar em santidade, que possa andar nos caminhos de Deus, que possa clamar a presença do Espírito Santo, que seja o Espírito Santo aquele que preenche esse vazio dentro de você e não um espírito imundo que faz você pensar coisas erradas, pensar de forma promíscua, pensar de forma gananciosa, invejosa, entende? Que Deus abençoe a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Amém? Se você concorda com isso, diz amém aí e vamos continuar, vamos fechar aqui o livro de Mateus, perdão, o capítulo 12 de Mateus. E Jesus continuava e falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uau, 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 uau. Ai, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Jesus, tu és maravilhoso, tu és incrível, tu és o meu irmão, primogênito, aquele que veio como referência de filho de Deus. E hoje eu posso ser filho, hoje eu posso ser seu irmão por isso. Olha o que Jesus está trazendo. Jesus não está aqui desprezando sua mãe. Ele não está aqui desprezando seus irmãos de sangue. Ele está aqui trazendo um novo entendimento, muito mais aprofundado. Uau! O que ele quer dizer? Existe uma família espiritual. Uau! Um laço espiritual tão forte e até mais forte, às vezes, do que o laço familiar. É um laço de irmandade espiritual. Eu tenho vivido isso, graças a Deus. Eu tenho tido essa experiência de ter irmãos espirituais. E sabe o que acontece? Muitas vezes esses irmãos espirituais que estão andando com Jesus, fazendo a vontade do Pai, dá uma sorte andar com esses irmãos. Muitas vezes, sabe o que acontece? Esses irmãos vão ser aqueles que vão estar pela eternidade comigo. Eu não está no meu controle saber se minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs mais novas, não está no meu controle saber se as minhas irmãs vão ser salvas. Lógico que eu oro por isso e eu creio que serão sim salvas, mas não está no meu controle, isso é só Deus. Eu não julgo, só Deus pode julgar e pode salvar. Só Jesus salva, só através de Jesus. E é uma opção delas, é um livre-arbítrio. Eu creio que elas serão, sim, estarão comigo pela eternidade, mas elas podem não estar. É um livre-arbítrio. Cada um decide o que vai fazer da sua vida. Se vai obedecer a Deus, se vai andar, fazer a vontade do Pai ou não. Ou não. E aí vai ter as suas consequências. Mais para frente a gente vai ter acesso à parábola do filho pródigo. Vai falar sobre isso, sobre decisões, sobre consequências de decisões.
Então, gente, é isso. Que, que nós possamos, nesse dia de hoje, preencher todo esse vazio dentro de nós que existe. Nós somos um templo. E esse templo, ele pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Ele pode estar vazio durante um tempo e trazendo um sentimento de angústia, ou muitas vezes ele pode estar preenchido com o espírito mau. E muitas vezes eu e você não percebemos, como eu não percebi durante 32 anos da minha vida. Quantas vezes eu fui usado, quantas vezes tinha ali legalidade e brecha, usando coisas erradas, fazendo coisas erradas, não fazendo a vontade de Deus, às vezes por pura falta de conhecimento mesmo e dando legalidade. Então, que esse dia seja um dia de clamar a presença do Espírito Santo, de fazer as coisas de Deus, de ser santo. Jesus fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, Jesus é a referência mais uma vez. Vamos ser santos, andar em santidade, gente. Ser santo não é você ser consagrado santo para você interceder por alguém, para Deus lá não. Até porque só existe uma pessoa. Jesus falou: só eu intercedo por vocês. Só existe uma forma de ir ao Pai, e é pelo Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso que Jesus falou. Então vamos aqui clamar a Jesus, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que possamos ser irmãos em Cristo, que possamos estar na eternidade juntos. Amém? Que façamos uma família gostosa, maravilhosa. É muito bom estar na presença de irmãos, irmãos em Cristo, irmãos espirituais. Amém? Eu aconselho que você faça isso. Eu tenho vivido isso. É muito gostoso. É muito gostoso. Um beijo no coração e amanhã eu tô aqui já entusiasmado. Uma das parábolas mais poderosas e mais fortes. E tô aqui entusiasmado porque já o capítulo 13 já começa com essa parábola. Uau! É incrível como Jesus agia com sabedoria, falava através de parábolas para entrar, estratégia para entrar no coração do homem, com todo respeito. Muitas vezes ele falava mais duro, mas, mas agora ele começa a falar por parábolas, uma estratégia de sabedoria para ganhar o coração de algumas pessoas. Amém? Que Deus abençoe um dia incrível, maravilhoso, abençoado, na presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Santo, Santo.